Sou a professora Renata. Então, eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de Química. É um prazer conhecer a todos. Espero que logo tudo isso se acabe aí para a gente só tiver nossos encontros presenciais. Por enquanto, a gente vai aí fazendo da forma que dá, certo? Infelizmente, vamos ter que usar aí um pouquinho do online, né? Não é o melhor, mas é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer nesse momento aí que tá tão grave a pandemia, né? Então vamos nos cuidar, cada um vai fazer sua parte aí e para tudo isso terminar logo. Então, a química, o que é a química? Então vocês estavam estudando até agora ciências, certo? Agora a ciências divide em três: química, física e biologia. Essas três matérias, né, continua sendo ciências, vocês vão aprofundar aquilo que vocês já estavam estudando, só que de uma maneira um pouco dividida, para quê? Para que a gente consiga contemplar mais os assuntos, né, e os objetivos aí, as habilidades que vocês vão desenvolver. Bom, tudo é objeto de estudo da química. Quando a gente fala tudo, é tudo de uma forma, tudo que existe, tudo aquilo que a gente consegue transformar. Tudo que nos cerca é formado por compostos químicos. Ela serve como base para outras ciências, como medicina, biologia e outras. Quem usa química? Você, eu, todos nós. Por quê? Porque ela é composta com tudo. E o que é química? É uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que existe ocupa lugar no espaço. Existe, ocupa lugar no espaço, é matéria. E a ciência que estuda a matéria é a química. Tá. Existe alguma coisa que não seja matéria? Sim, existe. A luz, por exemplo, calor, forças, elas existem, mas elas não são matérias. Por quê? Porque ela não ocupa um lugar no espaço. Então, se ocupou lugar no espaço, é a química que estuda. Por exemplo, a luz, eu não consigo encher. Eu consigo encher uma bexiga de água, mas eu não consigo encher uma bexiga de luz. Por quê? Luz não é matéria. Quem estuda essas forças da natureza que não são matérias é a física, que vocês vão estudar também, mas vai ser comigo. Então, vamos voltar lá. A matéria, ela pode se apresentar em três estados físicos fundamentais. Por quê? Porque existem outros estados físicos, né? Porém, o que, assim, para o nosso objeto de estudo, aqui nós vamos estudar os três mais comuns no planeta Terra. Por que no planeta Terra? A gente já vai explicar um pouquinho depois. Então, o que nós temos aqui, ó? O sólido, o líquido e o gasoso. Todo mundo sabe um exemplo de sólido, todo mundo sabe um exemplo de líquido, todo mundo sabe um exemplo de gasoso. Mas, se a gente não pedir um exemplo, se a gente pedir assim, explique, ixi, daí complica. O que é sólido? Sólido é uma coisa dura? Será? Porque, ó, camiseta molinho, e aí? Como é que funciona? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. O sólido. Nesse estado físico da matéria, as moléculas se encontram muito próximas, sendo assim, possuem uma forma física fixa, volume fixo e não sofrem compressão. As forças de atração e coesão predominam nesse caso. Um exemplo é o cubo de gelo. As moléculas são muito próximas e não se deslocam, a menos que passe por um aquecimento. Então vamos lá. O sólido, ele tem volume, tem formato definido. Ou seja, não interessa em qual recipiente que ele está, não interessa nada, ele sempre vai ter o mesmo formato, né? O mesmo volume e o mesmo formato. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Existem duas forças, repulsa, afastamento, coesão, junção. No caso do sólido, as forças de coesão, elas predominam, elas estão muito mais coesão do que repulsão, quase não tem repulsão, ou seja, as moléculas não querem se afastar, elas querem ficar junto. Então pensa, ó, elas estão extremamente grudadas uma com a outra, isso faz com que a força de coesão, a força que une elas é muito forte.
e também faz com que as moléculas não tenham agitação, as moléculas fiquem paradas, por isso que ela é nesse estado sólido. Sólido, volume e formato definidos, os dois. Ele tem um alto valor de coesão e ou agregação e baixo grau de agitação. As moléculas quase não conseguem se mexer. Imagina um show lotado. Um fica grudadinho com o outro. Ninguém consegue dançar, ninguém consegue se mexer. Se acontecer alguma coisa, é como se fosse uma barreira, ninguém passa. Então, o sólido é assim. Já o líquido, não. O líquido, as moléculas são mais afastadas que no estado sólido e as forças de repulsão são maiores. Ou seja, lembra que eu falei? No sólido, as forças de coesão, a força que junta era forte. Aqui já existe um pouco de repulsão, então tem a força que junta, mas tem aquela força que também quer afastar. Então, ao mesmo tempo que ele quer ficar junto, ao mesmo tempo que ele quer ficar afastado. O líquido, então, ele tem uma... Por isso, como ele já não é tão fortemente, ó, ele já está ligado uma a outra, mas a molécula já consegue se mexer um pouquinho mais. Então, o líquido, ele já tem moderado grau de agitação e de coesão. Porém, as moléculas do líquido, elas têm um volume definido, mas não têm formato. Então, vamos lá. Ó, as forças de repulsão são um pouco maiores. Os elementos que se encontram nesse estado possuem forma variada, mas volume constante. Possuem facilidade de escoamento, adquirem forma do recipiente. Isso é importante. Então, o que acontece? Volume constante, não vai mudar o volume. 1 litro de água, independente de onde ele estiver. Porém, o que acontece? Qual o formato da água? Depende, a água não tem um formato fixo. Ela vai ter o formato do recipiente que ela está. Então, se ela tiver numa jarra, ela vai ter o formato da jarra. Se ela tiver num copo, o formato do copo. Se eu jogar ela no chão e espalhar, ela vai ter o formato do espalhamento ali. Mas vai ter 1 litro. Então, 1 litro, quanto quiser. Isso estou falando assim, o volume não vai mudar. O que muda é o formato dela. E o gasoso. O movimento das moléculas nesse estado é bem maior do que no estado líquido. Então, as forças de repulsão predominam, fazendo com que as substâncias não tomem forma nem volume constante. Então, ó, não tomem forma nem volume constante. Se variarmos a pressão exercida sobre o gás, podemos aumentar ou diminuir o volume dele, sendo assim, pode sofrer compressão e expansão facilmente. Os elementos gasosos tomam a forma do recipiente que os contém. O que isso significa? O gás, ele sempre vai ocupar todo o espaço que ele tiver. Então, um botijão de gás, tem um botijão de gás lá, ele vai ter aquele formato do botijão, aquele volume. Se eu abro ele dentro de uma sala, ele vai ter o formato da sala, o volume da sala. Por quê? As moléculas aqui, enquanto no sólido existe a força de coesão, ficar junto, no gasoso existe a força de repulsão, de coesão quase não existe. Significa que a primeira oportunidade as moléculas se afastam. Elas têm uma força que faz com que fica difícil elas ficarem juntas. Então elas sempre vão estar se afastando. Por isso que ele não tem nem formato e nem volume definido. O gás sempre vai se espalhar. Por isso que a gente sente cheiro de longe, porque o gás ele vai estar se espalhando. Por isso que quando a gente fala assim, por exemplo, tem um gás vazando, abre tudo, para quê? Para que ele se espalhe. Então, sempre vai ser assim, ele vai se espalhar. Então, essas são as 3 principais formas físicas. Nós temos aqui o plasma. Vocês já viram essa bolinha aqui de plasma? Ó, isso aqui é se você colocar a mão, ó, os rainhos aqui, ó, esses rainhos aqui do plasma vão tudo de acordo com a mão. O que é isso? Isso é um gás que tem aqui, ionizável. Nossa, vamos lá ver o que é isso. Olha aqui. O plasma é denominado o 4º estado da matéria, porque sólido, líquido e gasoso e tem o plasma. Difere-se dos sólidos, líquidos e gasosos, por possuir átomos separados ao ponto de desprenderem dos elétrons. Por esse motivo, o plasma também é chamado de gás ionizável.
Estima-se que 99% de toda a matéria existente esteja no estado de plasma, o que faz com que o estado da matéria mais comum e abundante no universo, mas não no planeta Terra. Dentro do planeta Terra, não. Mas no universo, 99% é plasma, para que eles consigam formar outras estrelas, outros planetas. Então, o que acontece? Ó, tem o átomo aqui. O átomo, ele tem, ó, o núcleo aqui. Quer ver? Até vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Para entenderem melhor. Ó, isso daqui é um átomo, certo? O átomo, ele tem um núcleo aqui e ele tem os elétrons girando, ó. Os elétrons girando aqui. No gás, ele é assim. No gás, no líquido, no sólido, os elétrons estão junto com o átomo. No plasma, os elétrons, ó, eles saem dos átomos. E daí, o fato de eles saírem forma um gás com eletricidade, que isso faz com que eles se juntem de uma outra forma. Enfim, o plasma, então, ele é diferente, ele não existe muito no planeta Terra, ele existe, mas não é assim. A gente induz ele, né, ao estado de plasma, de acordo com a temperatura, a pressão que ele sofre. No universo é o mais comum, certo? Mas não é isso que nós vamos estudar agora. Bom, nós temos aí os estados físicos da matéria, certo? Sólido, líquido e gasoso, que é os mais comuns. O sólido, líquido e gasoso, eles vão poder mudar de um estado para o outro. O plasma já não é bem assim, então por isso que ele nem entra nessa história. Então nós temos aqui, ó, o sólido. Então esse aqui é o sólido. Sólido, o gelo. O sólido, ele pode passar para o estado líquido. Como que ele passa para o estado líquido? Eu aumento a temperatura. A isso nós damos o nome de fusão. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando a gente vê lá, fundição, o que é fundição? É uma fábrica onde eu derreto metal para transformar em outras coisas. Eu pensei tanto que meu cérebro fundiu, minha cabeça fundiu. O que é fundir? Esquentou tanto que ele derreteu. O motor também. Fundiu o motor. Significa que ele esquentou tanto por algum motivo que fez com que ele, né, estragasse, derretesse alguma peça. E aqui, ó, o líquido. Do líquido eu posso voltar a ser sólido, ó. Do líquido voltando a ser sólido, eu tenho a solidificação. Fusão, sólido para o líquido, solidificação, líquido para o sólido. E eu também posso fazer do líquido para o gasoso, ou seja, se eu aumento a temperatura, eu tenho do líquido para o gasoso. Aqui a gente pode chamar de vaporização, ou ebulição, evaporação ou calefação. Qual que é melhor? Ebulição. Por quê? Porque a gente vai utilizar muito esse termo, ebulição. Ebulição é o ponto em que o líquido começa a se transformar em vapor, o líquido começa a se transformar em gasoso. Então, é o que mais a gente vai usar. Vaporização a gente fala quando é com a água, mas nem sempre a gente está falando da água, a gente vai ferver vários líquidos aí, né? Ou várias matérias aí que vai transformar, que a gente chama de ebulição. E também nós temos o contrário, quando passa do líquido do gasoso para o líquido. A gente chama de liquefação ou condensação. Condensação é mais famoso. Por quê? Quando a gente vai falar sobre o ciclo da água, a gente fala sobre condensação. Quando a gente dá condensador, é uma coisa que tem vários objetos aí que vários equipamentos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, no freezer existe o condensador, no ar-condicionado, condensador.
Então, o que é o condensador, por exemplo, do ar-condicionado? Ele é o que transforma o gasoso em líquido. Mas como isso ocorre? Se vocês passarem embaixo de onde tem ar-condicionado, você vai ver que está pingando. O que é essa água que está pingando? É a água condensada. É a água que estava no ambiente, então ela estava no vapor da água no ambiente, né? Por isso que ele começa a esquentar, né? Porque a água, para ela estar no estado de vapor, ela está mais 100 graus Celsius. Ah, mas não está tão 100 graus Celsius. Sim, mas ela está dispersada aí no gás, por isso que ela não fica nessa temperatura. Mas para ela estar em estado de vapor, ela está aí bem quentinha. O ar-condicionado vai pegar esse ar e vai passar no condensador. O que é isso? Ele vai passar pelas serpentinas de refrigeração. Então, ele vai tirar essa umidade. Por isso que quem fica no ar-condicionado tem que fazer o quê? Tomar bastante líquido. Por quê? Porque ele tem a pele ressecada, vai dar sede, ter problema respiratório, porque vai secar as fossas nasais, garganta. Então, ele vai precisar de uma umidificação maior, certo? Outra coisa também, quando a gente pega um copo de água bem gelado, pega um copo de água, refrigerante, coloca lá. O que acontece? O copo começa a suar. O que é suor? Suor é o líquido que sai do nosso organismo. Então, quando está muito quente, a gente começa a suar, o líquido sai pela pele, né? Para quê? Para que resfrie a pele, para que a gente não passe tanto calor, para que a nossa temperatura do corpo dê uma baixada. O copo não faz isso, entendeu? O copo não vai passar da água para fora. Então, o que acontece? Ele vai condensar o vapor d'água que tiver ao redor dele. Então, tudo que tiver ao redor dele vai deixar, né, de ser vapor para ser água e vai grudar ali, né? E nós temos aí poucas coisas que passam do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Alguns itens, a gente chama isso de sublimação. O mais comum, assim, que a gente encontra é a naftalina. A naftalina é uma pedrinha branquinha, fedorenta até não poder mais. O que acontece? Ela serve serve como inseticida, ela serve como sanilizantes. Então, geralmente ela tem banheiros, lugares mais públicos que precisa de muito salinização. E daí ali, ou seja, ela precisa muito de desinfetantes, as coisas, então eles colocam isso que é mais barato. E como ela é um sólido, ela vai demorar um pouquinho para derreter, ela vai derreter com o calor, ela vai ficar no ambiente todo, então é mais fácil aí para evitar barata, evitar cupim, evitar traça. Então, principalmente nos banheiros públicos acontece isso. Hoje não estão colocando muito porque o cheiro é muito forte, ela é tóxica, enfim, e depois tem que limpar. Antigamente, as pessoas colocavam dentro do armário do guarda-roupa. Por quê? Porque o guarda-roupa era de madeira, mas essa madeira não era uma madeira tratada. No máximo, passava um verniz. Só que isso entrava cupim e traças. E as cupim e as traças comiam as roupas e a própria madeira, fazendo com que ela estragasse. Sendo assim, as pessoas colocavam essa naftalina. E a naftalina, ela ficava lá dentro do guarda-roupa, esquentava durante o dia, fazia calor, esquentava. Essa naftalina que acontecia, ela evaporava e tomava conta do guarda-roupa inteiro, lembra? O gás ocupa todo o espaço. Daí, quando ela começava a esfriar, ela voltava a ser sólida. Só que ela estava já, como o gás ele vai dissolver em pequenos pedacinhos, muito pequenininhos, essas partículas grudavam na roupa. E daí ficava aquele cheiro na roupa que não sai. Por que não sai? Porque a pessoa às vezes vai lavar e lava, mas a gente lava com água fria. E água fria não faz com que a naftalina se dissolva, ela vai continuar ali, ela vai continuar em estado sólido. Então vai sair um pouco, mas não vai sair tudo. Então o que acontece? Tem que deixá-la no sol, tem que esquentar essa roupa. Então deixar no sol, lavar com água quente, colocar no sol de novo. Você tem que passar por esse processo de esquentar essa roupa até que toda a naftalina se evapore. Antigamente o pessoal fervia, mas também não dava muito certo. Por quê? Porque se você esquentar muito a roupa, as moléculas também se contraem, você às vezes a roupa encolhe. Então tem todo um trabalho aí.
Mas por isso que falava assim, ai, tá cheirando naftalina, tá cheirando velho. Por quê? Porque antigamente se usava. Hoje não se usa muito mais por causa do cheiro. Então, a isso a gente chama de sublimação. Então, como que a gente faz para passar de um para o outro? A gente tem que fazer o quê? Aumento de temperatura. Então, a gente aumenta a temperatura, aumento da temperatura. Então, aumentando a temperatura, eu vou mudando os estados físicos. Diminuindo a temperatura, eu volto nos estados físicos anteriores. Pensar na água. Ó, mudanças de estados físicos da água, né? O que nós temos? Vamos pensar na água sólida, gelo, menos 50 graus. Eu vou aumentando a temperatura, então vou aumentando aí o calor. Ó. Eu vou subindo a temperatura, vou aumentando o calor. Então, o que acontece? O gelo vai aumentando a temperatura. Quando ele chega no 0 grau, o que acontece? Ele começa a derreter. E ele vai manter a 0 grau até a hora que ele derreter tudo. Ó, dá uma olhada, ó o tempão que ele fica. Por quê? Ó, aquecimento do gelo. Então, nesse estado aqui, o que ele vai estar? Ó, aqui ele vai estar sólido. Aqui ele vai estar sólido, mas também ele vai estar líquido. Por que ele vai estar líquido também? Porque ele está derretendo. E ele vai ficar inteiro líquido até dissolver tudo. Derreteu tudo? Tá, daí a temperatura continua subindo. Todo esse espaço aqui, ó, que ele está, ó, todo esse espaço aqui, ó, nesse espaço, entre 0 e 100, ele vai estar líquido, somente líquido. Quando ele chega nos 100 graus Celsius, ele vai começar a evaporar, ele vai começar a entrar em ebulição. E ele vai continuar nesse estado aqui, a 100 graus Celsius, até todo o líquido se transformar em gasoso. Então, aqui ele vai estar no estado líquido mais gasoso. Passou disso, todo entrou, ele vai ficar só gasoso. Então, passado os 100 graus Celsius, nesse estado aqui, ele só vai estar em estado gasoso. Aqui só em estado líquido e aqui só em estado sólido. Então, quando alguém pergunta assim, e a 0 grau a água está líquida ou gasosa? Depende. Se ela estiver no processo de aumento ou diminuição de temperatura, ela pode estar nos dois estados, líquido ou sólido. Depende, porque, por exemplo, se eu estiver esquentando a água do gelo até o vapor, ou esfriando do vapor até o gelo, nessas temperaturas, tanto de ebulição quanto de fusão, então aqui pode ser a temperatura, porque a 100 graus ele vai estar, ele pode estar na ebulição ou condensação. E aqui ele vai estar no ponto de fusão ou ponto de solidificação. Como é que eu vou saber? Você tem que saber se ele está sendo resfriado ou está sendo aquecido. Se ele está sendo resfriado, é o ponto de solidificação. Se ele está aquecido, o ponto de fusão. Se ele está aquecimento, ebulição. Se ele está sendo resfriado, condensação. Mas é só para vocês entenderem que não é assim, de repente tudo vai ficar. Não, a 0 grau ele vai estar nos dois até que toda a matéria esteja ou dissolvida, né, ou seja, ou líquida, ou toda a matéria se solidifique. E com isso aí nós terminamos aí dos estados físicos, tá? Então, até a próxima aula, galera.